Bom dia, no ar o Morning Show nesta quinta-feira, 18 de outubro de 2018. Vamos juntos, programa começando e já vou passar aqui para você o cardápio do dia. Deus tá vendo, tirem as crianças da sala porque já vamos falar da briga do ano. Os deputados Cabo Daciolo e Marco Feliciano bateram boca na Câmara e, claro, o vídeo viralizou. O horror. Imprensa turca afirma que jornalista da Arábia Saudita foi torturado e decapitado no consulado do país em Istambul. Nesta quarta-feira, jornais publicaram detalhes de um áudio que teria sido feito durante a execução. Pequeno grande passo. Chega hoje aos cinemas a jornada do astronauta norte-americano Neil Armstrong, que entrou para a história ao ser o primeiro homem a andar na Lua. Esses são alguns dos destaques deste Morning Show, que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Aros. E aí, como é que estamos hoje com as hashtags? Então, você sabe que a gente está em pleno outubro rosa. Sim. Depois teremos o novembro azul. Então, outubro rosa, voltado à prevenção e tratamento do câncer de mama, e o novembro azul, câncer de próstata, né? E então, hoje, a gente vai abrir aqui o nosso Twitter para que você mande a sua pergunta e a sua dúvida sobre essas doenças. O nosso entrevistado de hoje é o oncologista Fernando Maluf. Então, aproveite a oportunidade, use a hashtag Vencer o Câncer e mande aí a sua participação para o Morning Show. Se a gente for para os assuntos mais comentados deste país, tem prêmio aqui na hashtag. E claro que todos os comentários a respeito dos assuntos do Morning Show fazem parte também da nossa transmissão. E você pode também interagir com a gente pelo WhatsApp no DDD 11 931 17 1009. E por lá você responde a seguinte pergunta: já enfrentou um câncer? Tem a doença? Alguma pessoa próxima teve? Queria que você compartilhasse a sua história com a gente, porque as melhores armas contra qualquer doença são a informação e a empatia. A gente está esperando mensagens em vídeo, manda mensagem pra gente, participa aqui e vamos fazer essa corrente em cima dessa hashtag Vencer o Câncer. Para ver o Morning Show de hoje, você sabe, é só acessar jovempanfm.com.br. Tem também a transmissão no nosso canal no YouTube, em youtube.com/morningshowjp, com um conteúdo extra para você. E claro, não esqueça de acessar o nosso Facebook Morning Show em todas as plataformas. Vamos então juntos, coladinhos aqui na PAN pela próxima hora e meia. Vamos falar sobre essa história aqui que é bem interessante, hein, Vini? Sim. Porque se o embate entre os boxeadores Muhammad Ali e George Foreman em 74 foi a luta do século XX, a do século XXI, Joel, teve como palco não um ringue, mas o plenário de uma casa legislativa. No caso, aqui em questão, a Câmara dos Deputados do Brasil. Foi lá, nesta quarta-feira, que se enfrentaram dois filhos do senhor, Cabo Daciolo e Marco Feliciano, pastor Marco Feliciano. Vini, it's time. Pois é, Carlos Aro, você sabe que o Daciolo, né, desde que começou aí a campanha eleitoral, tem feito um trabalho super importante, que é de nos revelar quem são as pessoas que estão envolvidas com a maçonaria no Brasil, né? Então, primeiro, ele já também revelou o plano da Ursal, que foi bem importante, né, esse plano internacional aí de implantar o socialismo no Brasil, e agora ele está também denunciando os falsos profetas. Então, no início de outubro, em uma transmissão, ainda quando ele estava concorrendo à presidência da República, ele gravou um vídeo, uma live no Facebook dele, denunciando tanto o pastor Marco Feliciano, como também o pastor Silas Malafaia, de serem falsos profetas e estarem associados aí, ligados à maçonaria. Vamos ver esse primeiro vídeo. Não tem. Ainda não. Vamos daqui a pouquinho com o vídeo, é isso, Bruno? Daqui a pouquinho a gente vai com esses vídeos. Tá. E aí, o que acontece? Aí ontem, na Câmara, o pastor Marco Feliciano, depois de ter sido denunciado pelo Daciolo de estar ligado à maçonaria, o Marco Feliciano foi tirar satisfação
com o Daciolo, dizendo que ele não tinha provas disso. Cadê as provas? Apresente as provas. Mas o que seria uma prova de fazer parte da maçonaria? Tem alguma tatuagem, alguma coisa que identifique? Tem um avental, né, da maçonaria, tem o cumprimento secreto, né? Tem o cumprimento de mão secreto, mas não sei, né? Como é que você prova, né? Pois é. Será que tem uma listinha circulando aí? Mas o Daciolo diz que são mensagens de Deus. Por isso que ele sabe de tudo isso. Tem um outro candidato que diria sinais, fortes sinais. E que o tempo vai provar isso. Que o tempo vai provar que tanto ele como o Malafaia são, sim, estão ligados à maçonaria e são falsos profetas. Temos esse outro vídeo, então, dessa treta entre o Feliciano e o Cabo Daciolo? Ou também não temos esse Também não temos este vídeo? Isso é um sinal também Isso é um outro da sinal. maçonaria agindo Vamos fazer nesse o programa. seguinte, eu vou avançar com o assunto, porque não fará sentido não mostrar o embate. E aí a gente retoma isso daqui a pouco, pode ser? Pode ser. Enquanto isso, na sequência aqui, nós temos um outro vídeo, que é o da Marcela Lorenzetto. Esse eu posso chamar? Pode. Então tá. Aquele caso do jornalista saudita que desapareceu, a imprensa turca dizendo que ele foi torturado e decapitado no consulado do país em Istambul. A Marcela Lorenzetto faz um resumo dessa história pra gente. Vamos ouvir. A polícia da Turquia iniciou uma operação na casa do cônsul saudita em Istambul para investigar o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. 10 policiais procuravam elementos para comprovar que o assassinato dele aconteceu a mando da monarquia saudita. De acordo com o jornal turco Yeni Shafak, o jornalista foi torturado antes de ser decapitado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. O saudita, que também tem cidadania americana, desapareceu após entrar no consulado para retirar documentos. Há 2 semanas, o paradeiro de Khashoggi é desconhecido. O Yeni Shafak, ligado ao governo turco, afirma que teve acesso a um áudio que revela detalhes da tortura do jornalista. De acordo com a publicação, os agentes sauditas cortaram os dedos de Khashoggi durante o interrogatório. O jornal ainda cita que depois a cabeça dele foi cortada. De acordo com autoridades turcas, os suspeitos no desaparecimento do jornalista têm ligações diretas com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A polícia da Turquia iniciou uma operação na casa do cônsul saudita em Istambul para investigar o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. 10 policiais procuravam elementos para comprovar que o assassinato dele aconteceu a mando da monarquia saudita. De acordo com o jornal turco Yeni Shafak, o jornalista foi torturado antes de ser decapitado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. O saudita, que também tem cidadania americana, desapareceu após entrar no consulado para retirar documentos. Há 2 semanas, o paradeiro de Khashoggi é desconhecido. O Yeni Shafak, ligado ao governo turco, afirma que teve acesso a um áudio que revela detalhes da tortura do jornalista. De acordo com a publicação, os agentes sauditas cortaram os dedos de Khashoggi durante o interrogatório. O jornal ainda cita que depois a cabeça dele foi cortada. De acordo com autoridades turcas, os suspeitos no desaparecimento do jornalista têm ligações diretas com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Bom, a gente não precisa nem dizer que é um episódio lamentável, trágico, mas há um efeito direto desse episódio com o tabuleiro das relações internacionais, uma questão geopolítica aí, né, Joel? Como é que fica esse movimento? Não, exatamente. Esse jornalista turco é alguém que sempre falou muito sobre a falta de liberdade de imprensa no mundo árabe, alguém que questionava muito isso, lutava por mais liberdade de opinião e de imprensa nos países árabes, muito crítico do príncipe da Arábia Saudita, estava sendo perseguido, tinha sido exilado, já estava vivendo na Turquia. E agora, provavelmente, tudo indica que foi morto, que existe uma fita, como foi mencionado aí, com o áudio dele sendo morto. O próprio cônsul parece que aparece, o cônsul saudita parece que aparece nessa gravação. Tem uma fala, dizem, fala, né? Leva pra fora, não sei o que, não faça isso aqui. em outro lugar, Exato, então muito grave. E o problema, a Arábia Saudita, como a gente sabe, é um aliado muito próximo dos Estados Unidos e, portanto, do Ocidente, ali no Oriente Médio também. É um país que internamente promove uma perseguição e uma violação brutal de direitos humanos,
mas que geopoliticamente acaba sendo aliado das forças do Ocidente, são as forças da liberdade, digamos assim, contra outros inimigos, Irã, Rússia e todo o resto. Então, realmente é uma situação muito complicada para o governo americano, e são essas contradições, né? O mundo, a parte dos países que supostamente lutam por direitos humanos e liberdade, tem entre seus aliados grupos e países que são o oposto disso. Só que também não podem abrir mão, porque senão o caos se instaura. Então é uma situação muito delicada aí para o presidente americano e para todo mundo. E mais, do plano dos valores, para quem valoriza a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a informação no mundo árabe realmente é muito controlada. As pessoas, o último artigo dele, né, acabou de sair o último artigo dele no Washington Post, que tinha sido mandado logo no dia que ele desapareceu. E diz justamente isso, olha, o povo árabe ele é mal informado, ele fica sem informação, às vezes ele é desinformado, e isso precisa mudar, né? É uma parte relevante do mundo que não à toa está sempre aí nos noticiários. A gente precisa, se a gente tem alguma esperança do mundo se integrar e de algum dia termos paz mundial, o mundo árabe vai ter que estar junto aí da gente. Bom, vamos virar a página e falar sobre algo mais ameno. Vamos falar sobre amor, Paulinha. Vou falar sobre amor, Carlos Aros, porque temos um casal que voltou. A Fátima reconciliação. Bernardes e William Bonner. A reconciliação. Não, esses até... O Bonner acabou de casar com outra pessoa, é verdade, Vini. verdade. Por favor, aí a gente tem que destruir um Pô, Vini, casamento, logo você, um logo namoro pra você, retomar. por fora dessa. Chutou, né? É uma esperança que ele Tá. tem. Eu tinha essa Ele esperança. tem essa esperança, Quais seriam mas os não. outros casais que há uma esperança a respeito deles, Vini? Outros casais? Vamos pensar aqui. Mas quem- Angelina Jolie e Brad Angelina- Pitt. esse Sempre esse gostaria também é que um pouco voltassem. mais- Nicole Kidman e Tom Cruise, uma grande reviravolta no mundo das Esse estrelas. casal aqui... Mas parece que a Nicole não gosta de comer placenta, não ia... Nossa. Ela Essa é pode a referência à não gostar. religião dele, tá? É. Pra A quem não pegou. cientologia. É a referência à religião dele. Mas você sabe que ela deu uma entrevista recentemente dizendo que ela só não foi vítima de abuso em Hollywood por ter sido mulher do Tom Cruise, que era um cara muito poderoso, tal, e de grandes influências. Agora, o nosso casal que voltou Havia uma expectativa é sobre ele. brasileiro, queridos, não é internacional. Maria Ribeiro e Fábio Assunção estão juntos novamente, Aros. Sabe que eles tiveram um namoro de 5 meses, com muitas fotos nas redes sociais, muito love, muita letra de música, né? E aí romperam. Estavam separados há 2 meses, mas parece que agora estão juntinhos novamente. Carlos Aros, já estão trocando ali palavras pela internet, já estão circulando na ponte aérea. A Fábio Assunção, que está mais em São Paulo agora, vai estrear a adaptação de Dogville aqui em São Paulo. Mas eu torço por esse amor, por todos, não é verdade? Força, Maria, vai lá. Luta por esse amor grandioso. Aquelas que querem dar uma de Pedro Bial agora. Faz o seu discurso de... Vem fazer sucesso aqui fora. Eu achei Investe. curioso como é duradoura essa relação. Foram 5 meses, então. Ah, tá. Então realmente 5 estão meses. lutando aí pra manter um... 2 meses de intervalo e agora voltaram. Pô, Joel, então, eles são realmente- maduros e sabem o que quer. Realmente que 5 meses já deu pra construir aí uma... Uma história. Um laço, de relação. poxa. Nossa, o Joel, ele tá amargo ele é hoje. Que áspero isso, em relação ao amor. Eu tô Poxa. torcendo, sim, por esse casal. Por que toda essa Só love, só descrença? love. Não, eu torço também, mas a gente tem que manter os pés no chão, né, pessoal? Tá. A vida, olha o que aconteceu com o jornalista aí, olha, o mundo é um lugar cruel. Que fase. Vamos então fazer uma primeira parada neste Morning Show? Vamos. Então são 10 horas e 15 minutos, a gente volta já já. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De volta com o Morning Show, e o candidato do PSL à presidência da República disse ontem, durante uma visita à Polícia Federal no Rio de Janeiro, uma frase de quem tá pra lá de otimista com essa eleição. E aí eu já digo bom dia para o Rodrigo Viga e pergunto, que frase é essa, Viga? Fala, Barba! Beleza? E aí, Viga? Que frase E a é gomalina? essa? Tem gomalina no cabelo Eu já hoje? falei ou não? pra você que isso aí é um papo muito de velho, você precisa se atualizar com, eu não sei como é que chama isso. Gel, gel, São cosméticos que chama, Paulinha? Uma pomada em pó. Você alguma tá, é mais coisa de moderna. velho, você precisa se atualizar com esse assunto aí. Eu sou da época da goma, do Gomex, do Corega, essas coisas todas. Tá. Enfim, ô meu caro Aros, que frase foi essa, Que né? frase é essa? Eis a questão. Estou com a mão na faixa. Que maravilha, hein? Me fez lembrar, sabe quem? Fernando Henrique Cardoso, você lembra aí? É, Governo de São pois Paulo, é, não todo foi? mundo Que tá ele sentou lembrando na cadeira, dessa não foi foto. isso? Exato, na Prefeitura de São Paulo.
E aí o Vassourinha foi lá e varreu ele, não foi isso? Exatamente, Jânio Quadros. Então, pois é. Mas, enfim, foi um grau de confiança, foi um tom de confiança demonstrado, manifestado pelo Jair Bolsonaro, que até então não se via na campanha. Eles sempre dizem que estão rezando todos os dias, orando para Deus, fazendo um esforço gigante e enorme para que Bolsonaro seja eleito, se for essa a vontade do povo. Mas eu posso contar um pouco do bastidor de como nasceu essa resposta, Vitor, meu caro Carlos Aros, ouvintes e internautas desse Morning Show. Manda, o que acontece? Conta lá. Era um fudúncio, um quiprocó. Você adora essas frases, essas palavras, né? Um fudúncio, um quiprocó danado no saguão, no lobby da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E os repórteres tiveram que se dividir em 2 grupos. É como se fosse, imagina um gráfico de eixos, o eixo X e o eixo Y. Tô sendo muito complicado, meu caro Aros? Eixo X e eixo Y, certo? Tinha uma turma que estava no eixo Y, onde eu estava, e tinha outra turma no eixo X. Ô, Viga, eu vou fazer o seguinte, eu vou te interromper só pra gente ver por que é que tem uma ligação junto com a tua. Tá vendo? Esse som ofusca a sua voz, ele encobre sua voz. A voz tudo bem, a beleza é que não pode. A beleza não, o vídeo tá mantido. Enquanto a turma tenta resolver o apito, eu já mando aqui pro Joel a seguinte pergunta. Por que é que os números das pesquisas de opinião trazem esse mesmo conforto pro Bolsonaro? Ele se respalda neles ao mesmo tempo em que prega, o Joel, que não se deve acreditar nas pesquisas, tuitou mais cedo isso hoje, etc. A gente tem que dizer que talvez, olhando para as pesquisas, olhando para os números e somente para eles, só algo drástico, uma hecatombe mudaria o desfecho desse pleito, né? Não, veja só, as mesmas pesquisas que apontaram e apontam a vitória dele são mentirosas, e as mesmas urnas que deram vitória a ele, a tantos aliados dele, a todo o partido dele, são urnas fraudadas também. Então a gente não sabe mais o que acreditar. Mas é claro que o sistema funciona, esse é um discurso de backup, caso as coisas deem errado e ele não vença, ou aliados deles não vencessem aí no primeiro turno, usaria-se essa cartada, mas claro que pelo menos na presidencial, as pesquisas indicaram números corretos. O Bolsonaro estava, de fato, se encaminhando para mais de 40% ali, como foi, 46%. E agora a vantagem dele é enorme. Para ele é feio dizer que tá com a mão na faixa presidencial, né? Tá cantando vitória antes da hora. Mas nós que estamos olhando de fora podemos dizer, é verdade, ele está sim com a mão na faixa presidencial. Agora, um comentário como esse ressalta o seguinte, ressalta que a política no Brasil, isso não é culpa do Bolsonaro especificamente, isso é uma tendência de polarização que vai acontecendo, do qual ele é parte, mas não é a única parte, o PT também até deu início a esse processo. Uma tendência de polarização na qual a política não é mais vista como sendo, assim, pro bem comum, sabe? O presidente não vai governar para todos. A política é uma disputa entre times. E o gostoso, o legal, não é botar lá alguém que vai resolver os problemas do Brasil. O gostoso é ganhar do time adversário, é humilhar o lado oposto que perdeu, é lacrar muito nas redes sociais. Então, debate para ver posição? Não, isso não precisa. Agora, dar a sua pisadinha no outro ali nas redes sociais, fazer um comentário que mostra que você tá por cima e o outro por baixo, isso sim é o que as pessoas estão esperando da política, usando a política para isso, e o Bolsonaro está participando aí desse processo. No fundo é uma pena, a gente está com um Brasil com tantos problemas e tudo que a gente pensa é uma briga de torcidas, uma briga de time, e nessa reta final, o Bolsonaro de fato está muito na frente e tende até a crescer, porque se tem uma coisa que o povo gosta é de estar do lado de quem vence. Então quem era antipetista radical já estava com o Bolsonaro desde o início do segundo turno, ele continua crescendo, por quê? São os antipetistas radicais? Não, esses já estavam, é o povo que, já que ele vai ganhar mesmo, vamos surfar nesse barco, vamos entrar nesse barco também, vamos todos juntos para estar no time que vai ganhar. Se o Brasil vai ganhar ou não, ou se Bolsonaro ou Haddad representaria a vitória do Brasil, isso a gente deixa, melhor nem discutir, porque não está na ordem do dia. Ô Viga, para fechar contigo aí, acho que agora o som voltou, é só a dúvida, você está aí próximo à entrada da casa do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, os médicos já chegaram por aí? Como é que tá a história? Já chegaram por aqui, viu, meu caro Aros, ouvintes e internautas desse Morning Show, o doutor Echenique, né, Leandro Echenique, e o doutor Antônio Luiz Macedo estão fazendo aquela avaliação médica e a gente já sabe o resultado. Isso é que nem jogo de grande contra pequeno, você já sabe quanto vai ser qual vai ser o resultado, né? Você não sabe qual vai ser o placar efetivamente. A gente já sabe que os médicos vão liberar Jair Bolsonaro
para debates e também eventos de campanha, mas por questões ainda médicas e principalmente de segurança, ele não vai fazer campanha, não vai fazer corpo a corpo daqui até o dia 28 de outubro, até porque não tem necessidade, dada essa vantagem, essa gordura que tem sobre o segundo colocado, o Fernando Haddad. Com relação à participação em debates, aí é uma questão da própria equipe de campanha, mas ao que tudo indica também, ele vai evitar ao máximo, até porque está numa situação confortável. E para fechar ainda sobre a questão da Polícia Federal, viu, meu caro Aros? Ontem lá na sede da PF, durma com um barulho desse. Um freelancer, fotógrafo, ele deixou uma mochila no canto com o seu computador daqueles dos bons, que você entende muito bem, da maçãzinha, viu, meu caro Ares? E aí, sim, no bololô da entrevista em cima do Bolsonaro, surrupiaram no saguão, na escadaria da PF, a mochila, mas deixaram a mochila num canto e levaram o computador do rapaz, que vale alguns R$1.000. Um detalhe importante, ele abordou a Polícia Federal e perguntou, e agora, o que eu faço? Vocês têm câmeras, têm imagem? Não, as câmeras da PF aqui não estão funcionando. Ah, mas então onde eu presto queixa? Com quem que eu reclamo? Não é aqui na Polícia Federal, não. É lá na Polícia Civil, na Praça Mauá. Durma com um barulho desse, meu camarada. É o país da piada pronta. Um abraço, Viga. Valeu, Barba. Bom, vamos retomar aquele nosso papo sobre o embate, Glória a Deus, do século, o Vinícius Moura. Vamos lá. Cabo Daciolo, Marco Feliciano, frente a frente, na Câmara dos Deputados. Agora, nos explique essa treta. Isso, vamos começar pelo começo, Carlos Aros, quando lá em outubro ainda, em campanha presidencial, o Daciolo, em uma live no Facebook dele, insinuou que tanto o Feliciano como o pastor Silas Malafaia eram maçons e eram falsos profetas. Vamos ver esse primeiro vídeo, então, do Daciolo. Porque vai machucar. Manará, xanará, manará. Tô falando do senhor Silas Malafaia. Silas Malafaia. E tô falando de Marco Feliciano. Naraxa, manarai. Vocês já foram crentes. Vocês desviaram. Manai, xanarai, manarai. Quem tá mandando eu dizer aqui é o pai. Levanta e vamos ver o que acontece. É melhor levanta e vamos ver o que acontece. Naraxa, manarai, manarai. Tá enganando meu povo, diz o Senhor. Tá achando que tá oculto? Tá achando... Gente, como é que é? Nana Chamarena Maná. Como é que é? É língua dos anjos. Ah, pois é? E aí que acontece? Nana Chamaré Chamanará. Respeita. Não, eu tô respeitando. Aí Eu não conheço. A Paulinha foi arregalando o olho durante o vídeo. Eu não conheço a língua dos anjos. É a língua dos anjos. Eu sou ignorante depois nessa explica área. pra gente. Tá falando em línguas, pô. Um curso rápido. Pois é. Aí agora o Feliciano aproveitou aí esse retorno aí, né, dos dois à Câmara dos Deputados. Inclusive o Daciolo vai sair agora, né? Porque como ele concorreu à presidência e não se reelegeu deputado, agora ele tá aproveitando aí os últimos dias lá na Câmara. E o Feliciano chegou até ele pra tirar satisfação. Que história é essa de que eu sou maçom? Se eu fosse, qual seria o problema? Né? E chamou o mesmo Deus profeta que diz para o Daciolo que o Feliciano é maçom, foi o mesmo que falou para ele que ele ia ser presidente da República. Vamos ver esse vídeo também. Você está filmando aqui, então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Ele é tão menino, é tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda tem pomba aí, tem pombagira também, se liga. Vigia e ora. É isso aí, ainda tem pombagira também, vigia e ora e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar pro povo. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm inteligência. Vamos deixar Deus mostrar, veio até aqui para fazer show. Não, eu vim aqui, eu pedi prova para você. Me dê prova. Tem envolvimento e aguardo. Você tem prova? Vamos ver, vamos Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento. Você tem provas que eu sou maçom? Envolvimento. Enganando o povo, comercializando a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão eles, falso profeta que disse que Deus falou que ele ia ser presidente da República. O Deus que disse que ele ia ser presidente da República não é Deus de verdade. Um abraço, amigão. É verdade, ele quer tentar botar a mão. Aguarda, varão. E vigia. Tá aí. Eu só queria destacar o seguinte, enquanto tudo acontecia, o parlamento tentava trabalhar lá atrás, era isso? Tava uma sessão em andamento, né? Cara, mas eu só queria destacar isso, né? É uma Eles estão mistura muito dentro
do plenário. Isso. Tá? E aí depois de maçonaria com pomba gira envolvida nisso, Naramará, CT, Naramará, não sei como é que fala. Não, gente. Não. Cara, olha, e aí depois Paulinha, isso é crença da pessoa. Eu sei, mas é meio uma mistura, né? Não sei. Mas o problema é que o Marco Feliciano é uma briga meio de direita e esquerda aí, né? Não sei se vocês reparam isso, que o Daciolo era do PSOL, né? E ele tem visões aí políticas bem mais à esquerda. Ambos são profundamente religiosos, cristãos. Mas agora o Marco Feliciano tem um ponto forte aí, né? O Daciolo profetizou em rede nacional que Deus tinha lhe dito que ele iria vencer. E não venceu. E isso, para alguém que se diz profeta, realmente... Apesar de ter ficado na frente de Marina Silva, né? Meirelles. Chegou perto. Mas enfim, não chegou, não conseguiu chegar aos 51% que ele tinha previsto. Salvo a hipótese de fraude nas urnas, mas acho que essa nem o pessoal do Bolsonaro tá dizendo que a fraude seria tão grande assim. Então ele profetizou errado, né? E daí o Feliciano tá com um ponto aí. Então como é que você acredita na palavra desse profeta? Joel, agora muito se fala, né, principalmente na internet, que o Bolsonaro, anos atrás, as pessoas viam ele como também uma figura que você acabava dando risada das coisas que ele falava, servia de chacota para outros, e é que aquela figura foi crescendo e hoje provavelmente vai ser o presidente do Brasil. Você acha que o Daciolo pode se tornar algo do tipo também? Lá daqui 8 anos ele consiga pegar um eleitorado ainda maior do que ele teve dessa eleição? Eu acredito, Vini, que o Bolsonaro, embora tenha essa coisa mais espontânea também, de falar coisas meio fora do script, assim, ele tem também uma visão mais estratégica da persona que ele adotou. E ele tem uma visão um pouco mais de personagem, de saber quando é hora de falar a bravata, ou a coisa exagerada, ou a coisa polêmica, e quando é hora de fazer política. O Daciolo parece que não tem essa distinção. O Daciolo realmente acredita da forma mais sincera e mais ingênua nesse sentimento religioso que o move e que leva ele a agir de forma antipolítica muitas vezes. Ele é um caso de... Eu pego o Feliciano, por exemplo. O Feliciano, digamos que a política ali vem lado a lado, talvez até acima da crença religiosa, né? No Daciolo, essa crença, esse sentimento vem antes de tudo. E isso faz com que ele age de maneiras, às vezes, autodestrutivas do ponto de vista político. Muito mais que o Bolsonaro jamais fez. O Bolsonaro tem o jogo com a plateia, mas é um deputado baixo clero ali, foi do PP há muito tempo, faz a política de normal também, digamos assim. O Daciolo tá deixando esse lado dessa devoção vir antes de tudo. Daí é muito difícil a gente ver isso, pensar nisso crescendo, porque é muito difícil ficar com aliados. Daí ele se expõe a situações de vexame, como a da previsão. Que acaba transformando tudo em uma grande caricatura, seja Feliciano, seja o Daciolo. Um vídeo como esse, eu não sei, estava no canal de qual dos dois, Vini? Não, tava no YouTube. Mas não era uma live de nenhum deles? Mas esse do Daciolo, ele costuma ele mesmo. Ele publica nos perfis dele, mas o que eu quero dizer, de todo modo, isso menos explica qualquer coisa sobre eles. É óbvio, você fez uma explicação aqui a partir de um contexto, mas quem se confronta com isso, depara com isso, encontra duas caricaturas ali, os dois fazendo troça dentro do plenário, né, uma sessão acontecendo, e aí no Brasil a gente aceita esse discurso de que, não, agora acabou a eleição, uma renovação grande dentro do Congresso, esses deputados que estão aí só vão cumprir tabela até o final do ano, e vira tudo uma festa e beleza. Eu sei lá, eles estão ali recebendo, todos eles, os dois que estão no vídeo, e aqueles que estão lá no fundo também conversando e etc, e a sessão rolando, todos eles estão ali até o final do mandato, recebendo eleitos por, sei lá, milhares de brasileiros para legislar, para pensar o país, para discutir, não para ficar fazendo troça em vídeos, né? Eu, sei lá, acho que para além da brincadeira e etc, tudo no Brasil vira festa com rede social e tudo mais. Mas você acha que é brincadeira para Daciolo? Eu não sei, mas isso serve para você ter claque, né? Os caras ganham plateia com isso. Os vídeos dele tem quantos milhões de views? Já tem um monte de gente brava comigo ele gera eu zoei uma língua que eu não conheço. Ele gera views e gera polêmica. As pessoas falam. Mas eu acho que o Daciolo mina a credibilidade possível. O Bolsonaro nunca minou a própria credibilidade dessa maneira. Não, ele demonstrava uma indignação e algumas posições politicamente incorretas, mas ele não se expôs a um ridículo, como, na minha opinião, o Daciolo acabou fazendo ao que se tornou de fato, se tornou uma caricatura mesmo, né? Enfim... Ainda na política, sei lá, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes, senador eleito pelo estado, divulgou nesta quarta um vídeo anunciando apoio a Fernando Haddad.
Essa publicação acontece 2 dias depois de ele ter criticado duramente o PT, a gente mostrou aqui no Morning, em um ato de campanha do partido. Naquele momento ele disse que a legenda deveria fazer uma autocrítica e assumir que fez muita besteira. Os trechos desses discursos foram usados no programa do opositor do Fernando Haddad, o Jair Bolsonaro, e foi muito fogo amigo. Agora, para apagar as chamas desse fogo amigo, o Cid Gomes enviou um vídeo para a campanha do Haddad. Vamos ver. Com tudo que penso e diante de tudo que falei, não é correto o que fez o outro candidato usando imagens minhas, editadas, sem minha autorização. Que não fique nenhuma dúvida. Neste segundo turno, Haddad é o melhor para o Brasil. Votarei no Haddad no dia 28. E aí, Joel? Desfaz o que foi feito? Alguns dirão que palavras são como flechas, né? O museu pegou fogo. Você pode até tentar reconstruir o prédio depois, mas o estrago foi feito, né? Tirar de contexto, o contexto estava muito claro ali na fala do Cid Gomes, assim. E não é isso. Ele tá, obviamente, aí tentando reconstituir um pouquinho da relação, mas é óbvio que ele fez. E eu não descarto totalmente que tenha sido até de caso pensado, quase uma vingança dele, da família Gomes contra o PT ali naquele contexto. Óbvio que aí ele tenta reparar um pouco os laços, mas foi aquilo. E alguém duvida que ele realmente acredite naquilo que foi falado, que ele falou? Eu imagino que ele acredite. Com certeza irá votar no Haddad. Agora, quantos votos de pessoas ele tirou do Haddad, né? Porque aquilo lá pode não converter ninguém. Ninguém quer Haddad, deixou de ser por causa daquele vídeo. Agora, quantas pessoas, um grupo pequeno, é verdade, de militantes Haddad que estariam mobilizados e que com aquele vídeo ficaram desmoralizados, vão fazer menos trabalho, vão se desmobilizar. Teve um efeito real. O problema aí não foi nada da campanha do Bolsonaro. Isso aí não. O problema foi ele ter falado aquilo e gerado aquilo. A campanha do Bolsonaro foi uma consequência usando aquilo. Claro. Vamos fazer mais uma parada. Deixa eu só também colocar, Aros, porque ontem o Haddad deu uma entrevista pro SBT e ele também comentou desse vídeo aí do Cid Gomes, né, dizendo que não, tava tudo certo, foi uma crítica ali no calor do momento. E também fez uma declaração que chamou a atenção, que foi de elogios ao trabalho do juiz Sérgio Moro com relação às decisões que ele tomou na Lava Jato. A não ser a que acabou prendendo o ex-presidente Lula. Nós temos até a sonora do Haddad no SBT falando sobre isso, parabenizando o Moro como um todo, pelas decisões como um todo na Lava Jato, mas criticando especificamente essa do Lula. Vamos ouvir. Eu acho que, em geral, ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que tem um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores, porque ele não apresentou provas contra o presidente. Mas, em geral, eu acho que o Sérgio Moro fez um bom trabalho, embora eu acho que ele tenha soltado muito precocemente os empresários e liberado dinheiro roubado para esses empresários usufruírem a vida, gozarem a vida. Então, no geral, eu acho que o saldo é positivo, mas há reparos a fazer. Tá aí, então, a fala do Haddad, que tem sido vista como também mais uma mudança de postura, né, do discurso do Haddad nesse segundo turno, depois de ter mudado também as cores ali do nome dele, do vermelho pro verde e amarelo, se aproximado um pouco mais do centro, ter mudado algumas coisas ali no plano de governo dele, principalmente com relação à Constituição, e agora esse discurso também de elogios à Lava Jato, a não ser a decisão que prendeu o ex-presidente Lula. Ô Joel, o Haddad vem com esse discurso, né, em alguma medida aí ele elogia o trabalho do Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato, mas o critica pela decisão referente ao caso do Lula, ao tríplex atribuído ao Lula. E o problema é que essa decisão, e aí ele não fala isso, foi referendada por 3 desembargadores do tribunal lá de Porto Alegre, que não só mantiveram a condenação, como ampliaram a sentença, né? Exato, não é só o Moro, ele teria que dizer que o judiciário inteiro, e que é o que o PT fala, né? O judiciário inteiro estaria numa conspiração junto da mídia, junto de um monte de outros grupos, para perseguir o PT, o que simplesmente não é verdade. O Haddad vem mostrando essas tentativas muito fracas, muito tímidas, né, de caminhar em direção ao centro, sabe? O que adianta ele dar um elogiozinho aí ao trabalho do Moro? Eu quero saber, de fato, o PT
vai fazer o que com relação ao Ministério Público, com relação ao Judiciário? Tava outro dia o Dirceu dizendo que ia botar cada um na sua caixinha, tirar o poder deles, tudo. É isso? Ou vai ter ações para fortalecer as instituições que estão perseguindo a corrupção no Brasil? Vai dar autonomia, né? Vai dar mais autonomia? O que o PT pretende fazer? Ele fez o Haddad fez mudanças apenas cosméticas até agora. Mudou algumas palavras, elogiou um pouquinho antes sobre o que ele não falava, mudou as cores, foi na missa. Mas o que de fato ele está pretendendo fazer, ele está propondo de fazer diferente? Quais pessoas que não estavam junto dele que ele conseguiu agregar agora para um projeto de governo que não seja mais aquele discurso radical e batido do PT? Nada, ele não apresentou absolutamente nada. A gente muitas vezes tem criticado, eu pelo menos tenho criticado bastante o Bolsonaro, as possíveis indicações de ministério e tudo. O que o Haddad tem? Ele nem sequer indicou com menor mínimo realismo, sabe? Falou alguns nomes de celebridades aí para ministério, mas que o Cortella, por exemplo, que já foi secretário de Educação, mas é um nome que ele jogou pro público. E quando o Cortella é perguntado, ele diz, não, nunca nem sequer me foi feito convite nenhum. O Haddad não tem nada para mostrar. E por mais que alguém possa ser contra o Bolsonaro, para vencer algo, você precisa ter algo para botar no lugar. O Haddad não tem, até agora, nada para botar no lugar. E eu duvido muito que dê tempo de construir esse algo. Vamos fazer então mais uma parada aqui neste Morning Show. São 10h44, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Soltar o hino já, tá? Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Vinícius Moura. E quer dizer que o VAR, protagonista da final entre o time mineiro e o Corinthians, disputada no Itaquerão ontem. Agora, você vai contar essa história pra gente com um semblante triste, né? Por quê? O Corinthians perdeu, né? Mais uma decisão aí da Copa do Brasil. Mas o VAR foi várzea ontem, né, Carlos Aros? O VAR foi várzea porque conseguiu errar em 2 lances extremamente decisivos ali do jogo. Mas na verdade não é o VAR. O VAR não é o problema. O sistema VAR, ele é bom. Ele funciona, ele permite que o árbitro vá lá na televisãozinha e reveja o lance. O problema é o árbitro de campo, que é ruim. A arbitragem brasileira é horrorosa, é uma piada. Mas não tem um profissional operando o sistema de câmeras? Tem vários profissionais que estão lá operando esse sistema de câmeras e que informam o árbitro que está no campo de que pode ter havido algum incidente ali, alguma coisa que ele não enxergou. Algo de errado não estava certo. Só que a decisão final é do árbitro de campo. E ele vai lá na televisão e ele revê o lance. Então não é possível que ontem, por exemplo, ele reviu o lance do pênalti do Corinthians e achou que aquilo foi pênalti, que não foi. Não é possível que ele reviu o lance do gol do Corinthians e achou que na jogada inicial houve uma falta do Jadson no Dedé, porque não teve. Apesar que esse segundo lance claramente foi para compensar o erro do primeiro lance do pênalti para o Corinthians. Mas enfim, erros à parte, eu acho que o que precisa mudar no futebol brasileiro, não de agora, desde sempre, é a qualidade dos árbitros brasileiros, porque se não acontecer isso, não há VAR que adiante. Então quer dizer que o Corinthians jogou bem pra caramba não. Que a culpa é do árbitro. Apesar de tudo isso, apesar do VAR, venceu... Eu achei que não ia chegar nesse ponto. Tanto que o VAR ontem, a primeira decisão dele, errada, foi favorável ao Corinthians. Depois ele acabou compensando. Mas vamos pro jogo. Mas a decisão é do VAR ou ela é do árbitro de campo, amparado ali pelo VAR. Agora vamos pro jogo, né? Venceu o melhor, venceu o Cruzeiro, é mais time, foi o bicampeonato, né? Venceu no ano passado também, tem 6 títulos da competição, é o maior vencedor ao lado do Grêmio. E o Corinthians é isso, chegou até onde deu, foi no limite, um time desmontado pelo Andrés Desmanches, que agora, Andrés, é o seguinte, fica alerta, senão você vai cair pela segunda vez Corinthians, hein? Ele era o presidente. Ele era o presidente em 2007. Naquela oportunidade ele não teve tanta culpa porque ele pegou já a casa arruinada pelo Dualib. Mas agora, Andrés, a culpa é sua. Não dê notícia com o coração, Vini. Agora a culpa é sua. Deixa eu perguntar uma coisa. 4 pontos da zona de rebaixamento, Andrés Desmanches. 1 minuto e meio, vamos lá. O VAR até agora foi bom ou ruim pro futebol? O VAR é bom.
O problema são os que operam o VAR, quem toma uma decisão diante do VAR. E agora nós estamos ouvindo o Nilson César narrando aí o gol do título do Cruzeiro, gol do Arrascaeta. Pode subir o som. Tá, então parabéns ao Cruzeiro, bicampeão, hexacampeão da Copa do Brasil. E Corinthians, se liga, senão você vai cair. Você vê que ele deu os parabéns com o coração aberto. O cara realmente sentiu isso mesmo. É marrento. Nossa, esse garoto, né? Legal, né? Então tá bom, a culpa é do VAR agora. É isso. Vamos fazer mais uma parada. O Aros manja muito de futebol. Entendo tudo do VAR. É o seguinte, vamos fazer mais uma parada. O Morning volta já já. De volta com o Morning Show aqui pela Jovem Pan, abrindo a nossa editoria de saúde. E a Paulinha falou no começo do Morning, estamos em pleno Outubro Rosa, depois vem Novembro Azul, e são 2 meses voltados à prevenção, à conscientização e ao tratamento do câncer de mama e de próstata, respectivamente. E é por isso que agora a gente recebe aqui no Morning um dos mais gabaritados profissionais da área da medicina do país, quando o assunto é câncer. O oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, colunista aqui da Jovem Pan, Dr. Fernando Maluf, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia. Carlos, um prazer falar com vocês, esse incrível programa e com os ouvintes. Bom, eu já quero começar tratando do seguinte tópico, né? Muita gente pensa que os diferentes tipos de câncer têm uma mesma raiz, uma mesma lógica. Eu não sei, eu suponho que não seja bem assim. Quais são, então, as principais semelhanças e as diferenças entre esses 2 tipos que a gente trata aqui, mama e próstata, especialmente quando a gente fala sobre o comportamento do tumor, as reações que isso gera para a vida da pessoa, enfim? Bom, são tumores, obviamente, completamente diferentes, mas eles guardam algumas semelhanças. A primeira delas é que a maioria desses 2 tumores são de crescimento lento. A maioria desses 2 tumores, quando localizados, diagnosticados precocemente, são curáveis em mais de 90% de mulheres e de homens. E uma outra semelhança é que existe uma dependência, na maioria das vezes, de tratamentos anti-hormonais como tratamentos efetivos contra o câncer de mama e de próstata. Mas essa história da oncologia, que antigamente era muito superficialmente entendida por nós médicos, ainda falta muito para a gente entender. A gente ainda, na minha opinião, não chegou ainda com o entendimento completo das doenças, mas é perceber que mesmo falando só de câncer de mama, eu explico isso para as pacientes e para os raros pacientes que têm câncer de mama, o homem também pode ter câncer de mama, só 1% dos casos de câncer de mama são homens, 99% são mulheres, é que a mama é composta por vários tecidos e células diferentes. O que quer dizer que o tumor que se origina de qualquer uma dessas partes, ele pode ser completamente diferente de paciente para paciente. É isso que a gente vai conversar também muito hoje. É que, independente se é um tumor que nasceu na mama, os tratamentos podem ser totalmente diferentes, porque os tumores, apesar de nascerem no mesmo órgão, são completamente distintos em termos de comportamento, agressividade e resposta aos tratamentos. E como é que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos essas campanhas, né? Outubro Rosa, o Novembro Azul, elas foram ganhando corpo ao longo dos anos, atingindo mais pessoas. Dá para medir, você acompanha isso, né, Fernando, já há algum tempo, e dá para medir os resultados dessas campanhas quando todo mundo começou a dar visibilidade para o tema, porque antes me parecia que as pessoas tinham vergonha de dizer, inclusive, a palavra câncer, né? E como é que essas campanhas hoje reverberam por aí e é possível medir o resultado? Eu acho que essas campanhas têm, na minha opinião, 2 grandes finalidades. A primeira é literalmente tocar o coração e a mama de mulheres saudáveis ou supostamente saudáveis que estão andando aqui pelas ruas, que estão indo jantar fora, que estão saindo para passear ou fazer esporte, e entender para essas mulheres saudáveis que talvez elas possam estar carregando dentro de si uma ameaça não percebida. E esse é o conceito, né, dos exames de rastreamento. É você diagnosticar algo em alguém que está se sentindo incrivelmente bem, numa fase tão precoce que não é perceptível. A gente sabe que quando o câncer é perceptível é pior do que quando ele não é perceptível. Sem falar, obviamente, que o câncer pode vir de lesões pré-malignas que também são diagnosticadas precocemente. Então,
A primeira coisa que eu falo é, a gente sabe que nós temos 2 países, um das pessoas que tem mais condição e o país da maioria que não tem condição. E a gente sabe as dificuldades das mulheres de conseguirem, somente da rede pública, de fazerem suas mamografias, seus ultrassons a partir dos 40 anos, de conseguirem marcar consulta, de conseguirem ter acesso nos centros. Mas se essas mulheres não tiverem essa motivação a despeito das 1000 dificuldades que nós sabemos, nós não vamos ter o diagnóstico precoce de câncer de mama na maioria da população. Então, o Outubro Rosa, ele vem tentar literalmente tocar o coração dessas pessoas e falar, se vocês não se cuidarem e não se motivarem para procurarem ajuda, mesmo se sentindo muito bem, vocês podem perder uma chance de ouro. Dr. Maluf, a recomendação ainda é a mesma. Então, a partir dos 40 anos, a mamografia anualmente continua igual? Como que é a indicação? É isso mesmo, Paulinha. A recomendação é essa, a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom. O ultrassom muitas vezes complementa a mamografia, principalmente em mulheres mais jovens, cuja mama é mais densa. À medida que a mulher vai envelhecendo, a mama vai sendo substituída por mais gordura, aí o ultrassom tem um peso menor, ele é menos útil do que a mamografia. Mas os 2 exames são complementares, isso é feito anualmente. Por outro lado, para aquelas mulheres que ou têm síndromes genéticas, o que é muito raro, tá? Que é aquela síndrome, por exemplo, da Angelina Jolie, de um gene chamado BRCA1, BRCA2, ou outras síndromes tipo PALB-B2, que também é rara, essas mulheres devem começar, né, esses exames regulares a partir geralmente dos 30 anos, ou também naquelas mulheres que têm ou que não têm uma síndrome, mas têm, por exemplo, mãe, irmã, avós com câncer de mama. Mas essas mulheres são a exceção. E por que elas começam antes? Porque elas têm mais risco de ter a doença, número 1, e porque elas têm mais risco de ter a doença numa fase mais jovem do que a média das mulheres que não têm nenhuma síndrome ou não tem uma história familiar tão rica de câncer de mama. Doutora, as estratégias adotadas pelo governo federal de comunicação, de informação em torno da doença, elas são eficazes? Elas estão no estágio que podem fazer efeito aí na hora de ter uma prevenção, na hora de você passar quais são aí os motivos que levam ao câncer ou não? Eu acho que, na verdade, esse é um trabalho em conjunto da sociedade, do governo e da classe médica. Quer dizer, a classe médica, eu percebi que nos últimos anos, ela foi, de um modo, na minha opinião, muito errado, colocada como movimentos que jogavam contra os pacientes, o que, na verdade, nunca houve. Quer dizer, a classe médica tem um envolvimento real em termos de combater a doença, em termos de prevenção do câncer, e a Sociedade Brasileira de Oncologia, liderada pelo Dr. Sérgio Simon, que é o presidente atual, tem reforçado muito isso. Então eu acho que esse é um trabalho conjunto de cada um de nós e de vocês aqui, por exemplo, da Jovem Pan, que são tão sensíveis para essas causas e que estão, com um programa como esse, literalmente salvando vidas. Porque tem gente ouvindo, tem mulheres ouvindo, que vão provavelmente sair das suas casas para procurar fazer os exames. Então acho que é um trabalho de todos nós. O que eu percebo é que nós temos muito mais informação do que a gente tinha no passado. A gente tem muito mais desmistificação de que câncer é morte. A gente sabe que o câncer, para 90% das vezes de câncer de mama, é cura. Quer dizer, então melhoramos muito a nossa visão. Mas a maior dificuldade hoje é acesso, particularmente das pessoas que não têm um convênio. Então, acesso para marcar uma consulta, acesso para ter uma mamografia ultrassom marcado corretamente e, dependendo do resultado, como proceder, de repente um exame suspeito, biópsia, cirurgia. Então, esse eu acho que é o nosso maior, na minha opinião, abismo hoje no país. Eu acho que a informação ainda precisa ser melhorada, mas para quem já tem, o acesso ainda é muito difícil. E nós tivemos nos últimos anos, em função de crises econômicas, enfim, de uma série de situações, num contexto macro, né, de país, que levaram as pessoas a simplesmente abandonarem planos de saúde, que seria o atalho, né? Muitas vezes o plano de saúde acaba por ser o atalho para você conseguir um exame mais rápido, para você ter acesso a médicos que sem o plano de saúde você talvez não conseguisse, e etc. Essas pessoas recorrem ao SUS. E a gente sabe que é um sistema sufocado, ele tem é uma estrutura muito grande, mas talvez mal gerida, mal organizada, mal distribuída. Casos raros, como por exemplo aqui em São Paulo, que grandes hospitais abraçam, hospitais particulares abraçam hospitais públicos e incorporam dentro da sua estrutura como filantropia e etc. Mas esse também é um grande problema, o acesso das pessoas a exames
e que dificultam uma palavrinha que você usa muito, né, doutor? Que é prevenção. E no sentido amplo. Quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando só sobre o câncer. Como é que a gente repensa essa estrutura, pensando que nós estamos em 2018 agora, vivendo eleição, discussão de propostas para o país e etc. Como é que o SUS se coloca nisso, se tornando solução e não mais um problema? Eu acho que essa pergunta é importante. Aliás, e esse é um ponto que gera muita frustração, que é o sistema público. E eu conheço médicos incríveis que trabalham em instituições públicas e posso falar que essas pessoas literalmente doam a vida pelos pacientes. Então o gargalo não é o médico. É quando o médico tem que ver 80, 100 pacientes, 120 num dia, e são pacientes graves, isso obviamente não é simples. E é tão importante isso que tem estudos, por exemplo, em câncer de mama, tem um estudo chamado Amazon, que mostra que a chance de uma pessoa pobre que tem câncer de mama, de ter seu diagnóstico, uma doença avançada, é de 2 a 3 vezes maior do que de uma pessoa que tem condição. Então essa é uma doença, câncer, que ela não tem pena do paciente que não tem uma condição, que ela não tem pena se o paciente demorou para chegar no médico, que ela não tem pena se o paciente atrasou fazer os exames ou o tratamento. E é importante entender que o tumor do mais rico ou do mais pobre, o tumor é igual. Mas as pessoas mais pobres no país morrem mais de câncer porque elas chegam no momento diagnóstico uma doença muito mais avançada por vários atrasos que vão acontecendo e obviamente sem falar que elas contam com menos recursos do que quem tem condição. Então, obviamente nós temos assim abismos importantes, não só no país, em outros países em desenvolvimento também, que levam, obviamente, a chances de cura completamente diferentes. É como se fossem doenças distintas que a gente estivesse cuidando. Mas outra vez, o tumor biologicamente é idêntico, não muda uma gota. Em termos de melhoria para a saúde, eu acho que o grande próximo passo, num país que tem recursos tão limitados, e não é para a saúde só, é para a educação, para a cultura, para a parte de saneamento, para a parte de segurança, é criar literalmente fóruns de governo, especialistas de medicina, especialistas de economia para avaliar custo-efetividade e melhorar as regras de diagnóstico e tratamento do que é mais efetivo, do que a gente pode fazer com aquele dinheiro limitado para salvar mais vidas. Gestão, né? Gestão. Esse eu acho que é o ponto principal. A segunda coisa é uma inteligência de fazer diagnósticos básicos de um modo descentralizado, mas nutrir e equipar melhor hospitais de referência para receber pacientes que venham não ter uma suspeita, mas que venham a ter um diagnóstico confirmado de câncer. E câncer é uma doença que ela causa um flagelo no sistema de saúde. Por quê? Porque como é uma doença muito complexa, exige muitas vezes vários profissionais e várias áreas, e obviamente isso é muito custoso, é aí obviamente que a interface da nossa fragilidade do sistema de saúde se expõe muito. Quer dizer, ninguém briga muito se vai no pronto-socorro do SUS por uma gripe, porque a gripe obviamente é consertada muitas vezes, exceto em casos raros. Mas quando você tem um câncer que precisa de uma cirurgia complexa, uma radioterapia, quimioterapia, drogas biológicas, imunoterapia, seja o que for, aí você percebe a falta de recursos, o que obviamente piora as nossas chances. Doutor, né? A gente tem falado muito aqui da importância da prevenção, de fazer os exames para detectar cedo. E com relação a câncer de mama e câncer de próstata, existem questões de estilo de vida que podem ajudar ou aumentar a probabilidade ou reduzir o risco aí que as pessoas podem tomar também para se prevenir? Ótima pergunta. A gente tem fatores de risco para câncer de mama bem estabelecidos. Causas puramente genéticas são de 5 a 10%. Então, de cada 10 mulheres com câncer de mama, e é importante mencionar que câncer de mama é o tumor mais comum no mundo entre as mulheres. Quer dizer, na última estatística do Globocan agora, 2,1 milhões de mulheres por ano têm câncer de mama. Aumentou 20% em mais ou menos 6 anos. Então é um dos tumores que mais cresce a incidência. E de cada 10 brasileiras, uma vai ter câncer de mama. Quer dizer, esse é o cenário. Então ter câncer de mama é 10%. Ou seja, 10% não é uma coisa tão impossível assim. Quais são os fatores de risco? Então 10% puramente genético. Para essa população que tem uma síndrome genética, o que a gente faz e recomenda ou é um segmento muito mais próximo com exames mais sofisticados, tipo ressonância de mama, ou a remoção das mamas, que é uma cirurgia profilática, ou remédios profiláticos para diminuir chance de câncer. Então essa é uma população. E para as outras 90% das mulheres em risco, quais são os riscos? Um dos fatores de risco importante é a obesidade, dietas inadequadas e sedentarismo, que na verdade é um risco não só para câncer de mama,
Para todos os É tipos? para quase todos os tipos. Então, medidas que envolvam exercício físico, combate à obesidade agressiva que começa na infância, né? A maioria dos obesos já tiveram problemas de obesidade lá para trás, uso excessivo de álcool, excesso, por exemplo, de açúcar. O que é uso excessivo de álcool? A gente um dia estava discutindo aqui quanto é seguro ou não. Tem uma pesquisa recente que diz que qualquer dosagem já não é segura, já te coloca ali numa posição de aumento de risco para algumas doenças. Eles categorizam, vão pegar, por exemplo, o vinho. O vinho tem uma substância chamada resveratrol, que em alguns estudos mostra que é até protetora, né? E assim, então vinho, por exemplo, 2, 3 taças por semana não oferece absolutamente nenhum risco. Mas, por exemplo, se alguém, ou se uma mulher bebe, por exemplo, garrafas de vinho, 3, 4 garrafas na semana, ou, por exemplo, 1, 2 copos de uísque por dia, isso são quantidades elevadas de álcool, né? Então, esses são fatores de risco. Existem outros. A amamentação protege contra câncer de mama, né? Não fazer reposição hormonal diminui um pouco o risco de você ter câncer de mama. Porém, reposição hormonal é importante para um monte de coisa. Melhora a pele, melhora a saúde vaginal, melhora o libido, o bem-estar, melhora a saúde cardíaca dos ossos. Então, tem que ser ponderado com os médicos. Então, você vai sabendo quais são os fatores de risco, você vai interferindo no que a gente chama de estilo de vida para diminuir o risco de câncer de mama e, obviamente, seguindo todas as mulheres do modo mais próximo possível. Eu queria ler alguns tweets que estão chegando aqui do Jonathan Salles. Se quiser, pode colocar aí na tela. Ele diz exatamente desses hábitos. Quero conferir com você, doutor, se todos os hábitos aqui podem aumentar os riscos. Temos também que abordar políticas de prevenção do câncer, como evitar exposição ao sol, equilíbrio na alimentação, uso adequado dos aparelhos eletrônicos. Acho que daí ele está falando dessa radiação do celular, né? Que sempre rola alguma coisa aí a respeito disso. E acesso à informação condizente e essencial. Sol é um fator complicado ou é só para câncer de pele? Então, exposição ao sol, com certeza, né? E particularmente em indivíduos de pele clara, mas não só, né? Todo mundo tem o risco à exposição solar para ter câncer de pele. Tem 3 tipos, 2 são não graves, que é o espinocelular e o basocelular, e tem um gravíssimo, que é o melanoma, né? Em relação ao celular, é uma Mas questão... esse é o câncer de pele, então. Pro câncer de mama, daí o sol não é tão diretamente... Não, zero. Não. Realmente sol não tem uma relação. Celular com câncer de mama também não. Tem alguns estudos, uma grande meta-análise, que sugere que talvez celular aumente o risco de câncer cerebral do lado que o indivíduo usa o telefone. Mas isso não é absolutamente estabelecido. Então, a gente sempre toma muito cuidado para as pessoas não entrarem em pânico com algo que não é bem estabelecido. Porque a gente poderia entrar numa discussão sobre os computadores vestíveis, né? O celular hoje começa a disputar espaço na vida das pessoas com o relógio, o óculos, a cinta, sei lá, com a roupa conectada. Esse entraria numa esfera bem complicada. Até as fabricantes tentam combater esse discurso, né? Tem mais uma pergunta aqui, na verdade é uma afirmativa da Maju Santana. Ela diz: tem esperança em nossa evolução científica e espiritual para que a luta contra essa doença seja amenizada cada dia mais. Aí eu queria que você dissesse o que é que a gente tem de mais novo no combate ao câncer. Você sempre vem aqui ao programa, não sei se tem alguma atualização. E essa questão da espiritualidade ou desse espírito combativo ali, vou vencer essa doença, isso influencia bastante? Então, eu vou começar pelas novidades. Assim, nós avançamos quilômetros na estrada de melhoria para os pacientes em vários aspectos. Eu separaria as melhorias em algumas partes. A primeira parte envolve processos de cura menos dolorosos, menos invasivos. Então, hoje em dia, nós temos cirurgias feitas com preservação de mama, não em todos os casos, mas uma boa parte dos casos, que são cirurgias de pequeno porte, e nesse momento a gente geralmente não mais opera os gânglios da axila, como se fazia no passado, retirando todos. Então, hoje, os grandes cirurgiões, os grandes serviços, eles têm feito cirurgias muito pequenas, retirando, por exemplo, uma parte só da mama e um gânglio chamado sentinela, que é onde é a primeira drenagem para a qual aquela lesão pode ir. Com isso, a recuperação é rápida e esteticamente a mama fica muito bonita, às vezes até muito melhor do que a mama no passado. Para aquelas mulheres que eventualmente têm que remover as 2 mamas, o que não é muito comum, hoje as reconstruções nos melhores serviços são incríveis. Primeiro, você não diz que foi operada. Segundo, para quem foi operada, muitas vezes falam, é impressionante
alguém de 60 anos parece estar com uma mama de 18 anos de idade. Então a cirurgia ficou muito menos invasiva. O segundo aspecto é a radioterapia. Ela ficou não só menos invasiva, mas tem protocolos dos grandes centros, alguns aqui em São Paulo, onde em vez de você fazer 5 semanas de radioterapia pós-operatória, é só uma dose, que é a radioterapia intraoperatória. Então começamos por manter chances de cura alta com muito menos tratamento. A segunda grande evolução, Paulinha, foi testes moleculares genéticos para nós sabermos quem só precisa de um tratamento brando de hormonioterapia no pós-operatório, quem precisa de quimioterapia. Antigamente, qualquer mulher com tumor acima de 1 centímetro recebia, quando tinha receptores nas células presentes para hormônio, quimioterapia e hormonioterapia. E nós aprendemos que mais 70%, 80% não precisavam disso. Muito agressivo, né? Quimioterapia é muito... Ela não é tanto como as pessoas imaginam, mas se você puder prescindir sem prejudicar, por que não? Então hoje a gente aprendeu com testes genéticos que 70%, 80% das mulheres não precisam de quimioterapia no pós-operatório. Que a gente fazia, mas agora a gente faz com muito mais certeza de que não precisa. Então, outra vez, o conceito, através de testes sofisticados, de que agora o tratamento se adequa ao paciente, não mais o paciente se adequa ao tratamento. Terceira melhoria importante, medicações para conter efeitos colaterais e melhorar a autoestima. Por exemplo, a touca de gelo. Tem algumas toucas... Para não cair o cabelo, né? Exato. Eu brinco que o cabelo é o órgão mais importante da mulher. Quando eu estou falando com uma paciente minha e falo que a droga pode afetar o coração, o pulmão, os nervos, a mulher fala ok. Doutor Fernando, precisa fazer, vamos fazer. E pode cair cabelo. Pronto, aí desmontou. Aí, obviamente, é uma baita angústia, é uma facada. Então tem toucas hoje que conseguem preservar o cabelo em 50% a 60% das mulheres, dependendo do medicamento. Então isso é um baita avanço, como outras medicações que suplantam náusea e vômito, o que é infrequente hoje com esses novos esquemas. A quarta melhoria muito importante é a evolução das drogas. Hoje nós temos drogas inteligentes. Drogas, por exemplo, como anticorpos que neutralizam alguns tipos de tumores de mama. Melhoria da quimioterapia, drogas biológicas que inibem vascularização do tumor. E ainda não estabelecido em mama, já em outros tumores, mas está sendo muito estudado em imunoterapia. Então, claramente nós aumentamos o arsenal de um modo tão importante que hoje, por exemplo, nós temos pacientes com tumores de 10 centímetros na mama, 8 centímetros, que se tratam com tratamento pré-operatório medicamentoso, que na hora da cirurgia são operadas e o tumor foi completamente esterilizado com essas medicações, o que a gente raramente via. Então, para as mulheres, para 60 mil brasileiras que por ano têm diagnóstico de câncer de mama, a minha mensagem, a minha representando os médicos, hoje é o dia dos médicos, né? Então eu parabenizo os colegas, mas todos os oncologistas que brigam pelos pacientes, é que os tratamentos melhoraram um absurdo o cenário do câncer de mama no mundo e também no país, obviamente para quem tem todos esses recursos à mão. Doutor, bom, ainda nesse, só para complementar, porque ainda nesses caminhos, né, nesses testes que estão sendo feitos aí para a cura do câncer, 2 imunologistas venceram agora o Nobel de Medicina apresentando aí uma dessas alternativas, né? O que o senhor pode falar sobre esse trabalho dos dois? Eu tive a oportunidade de conhecer um deles que veio para o Brasil e dei aula no mesmo congresso agora em Kyoto, do japonês, Dr. Konjo, que ele é de Kyoto e estava dando aula no mesmo congresso que nós demos, que foi o Congresso Internacional de Câncer Ginecológico. Foi agora, no mês passado. São 2 investigadores que descobriram os mecanismos pelo qual o tumor escapa do sistema imune e a partir dessa descoberta desses mecanismos de escape tumoral, eles desenvolveram drogas que bloqueiam essa fuga do tumor. O tumor é esperto, gente. E é por isso que é tão difícil de curar tumor avançado. Ele é esperto porque ele consegue, entre aspas, jogar um gás paralisante que bloqueia os nossos guardas de defesa de atacá-lo de forma eficaz. Ele é esperto porque ele cresce por vários mecanismos diferentes. É como se fosse uma linha do metrô. Você tem 10 linhas. Então, para você conseguir curar câncer avançado, você tem que melhorar o sistema imune, educá-lo e provavelmente juntar outras drogas, por exemplo, alvo dirigidas que bloqueiam essas saídas outras do tumor para conseguir curar. Por isso que é tão complexo. E esses investigadores descobriram então mecanismos para melhorar a inteligência do sistema imune com novas drogas, permitindo que os nossos guardiães ataquem o tumor de forma efetiva. Essas drogas, chamadas de imunoterapia, especificamente os inibidores do PD-1, PDL-1, elas são usadas para vários tumores hoje. Melanoma, câncer de bexiga, câncer de rim, câncer de pulmão, de fígado, linfoma, câncer de estômago. Em câncer de mama ainda, nós não temos estudos conclusivos. Minha opinião é que essas drogas vão sim
ser úteis em câncer de mama também é uma questão de tempo, mas ainda não para o nosso dia a dia na rotina. Quero agradecer muito o Dr. Fernando Maluf, oncologista, ele que é fundador do Instituto Vencer o Câncer, pela visita aqui nos nossos estúdios, pelas inúmeras orientações para os nossos ouvintes, muita gente mandando mensagem. Não dá para responder todas, infelizmente, mas as orientações são gerais e eu queria pedir para deixar o contato do Instituto, para aqueles que querem buscar mais informações e etc. Claro, o Instituto www.vencerocâncer.org.br. Eu agradeço a oportunidade e espaço de vocês, Jovem Pan. Queria entregar para a Paulinha o livro Vencer o Câncer de Mama, Evitar, Tratar e Curar, Dr. Antônio Carlos Buzaide e eu editamos, que é um livro para leigos e que está disponível como um livro de incrível orientação de prevenção e tratamento. Desejar a todas as mulheres do país um feliz Outubro Rosa. E o Feliz Dia do Médico. Obrigado. Um abração, doutor. São 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Nesta reta final de Morning Show, eu te pergunto, Paula Carvalho, você vai nos levar para o mundo da lua hoje com as indicações de cinema? Gente, um filme esperadíssimo, né? O Primeiro Homem, protagonizado pelo Ryan Gosling e que é baseado num livro homônimo de mesmo título e que traz exatamente a história do astronauta Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. A direção também é do tipo consagrada, Aros. É do mesmo diretor do ótimo Whiplash e também do musical La La Land, que é o filme em que o Damien Chazelle trabalhou com o Ryan Gosling pela primeira vez. Bom, então o que é que teremos aí? Claro que o óbvio, né? A trajetória desse cara profissionalmente, para ele chegar nesse ponto a ser um dos astronautas que integrou a missão Apollo 11, mas também o psicológico dele, né? Não sei se vocês sabem muito a respeito da história do Neil Armstrong, mas ele teve algumas perdas aí na vida e até nesse treinamento muita coisa aconteceu e é isso que esse filme pretende mostrar. Também no elenco tem a Claire Foy, de The Crown, que vive a esposa do Neil Armstrong e tá aí uma super produção, um filme bastante aguardado e que está, assim, sendo elogiado e um marco na carreira desse diretor que migra um pouco de estilo, né? Ele fez 2 filmes mais ligados à música, especialmente, Whiplash e La La Land, e agora indo para uma coisa... Gosto desse ator, não. Você não gosta do Ryan Gosling? Superestimado. É superestimado? Superestimado. O Ryan Gosling tem uma fama de fazer uma cara sempre de nada, né? É o meio pouco Prazer, né? É uma cara de nada, mas dizem que para esse personagem em especial, a cara de nada cola. Tem muito a ver, até. Bom, só assistindo, eu não quero dar spoiler, gente. Então tá aí O Primeiro Homem, a primeira estreia que eu comento com vocês. Também tem Legalize Já, Amizade Nunca Morre. A gente recebeu aqui no programa o Ícaro Silva e o Renato Góes, o filme que se propõe a mostrar o início do Planet Hemp, essa amizade que surgiu entre o Marcelo D2, então um camelô, e um músico chamado Skank, que fez parte aí do embrião da banda, mas depois veio a falecer, então é disso que trata o filme Legalize Já, Amizade Nunca Morre. E fechando aí as dicas, um terrorzinho, né, pra animar a noite. Aí é bom. A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. Mas é bom ou é... Então, esse filme é de um diretor francês chamado Pascal Laguier, que é bastante elogiado por ser ultra violento. Ele tem um filme chamado Martyrs. Eu vi esse eu vi. E foi adaptado para uma versão americana. Foi um filme muito elogiado, assim, que tinha uma violência brutal. Dessa vez ele vai trazer a história de 2 irmãs, 2 garotas que mudam para uma casa herdada de uma tia que faleceu com a mãe. Só que no primeiro dia que elas mudam para essa casa, a casa é invadida por 2 caras e elas passam por maus bocados ali. Uma dessas meninas cresce e se transforma numa escritora famosa de contos de terror. Eis que, na altura assim da vida, ela pensa, por que não voltar para essa casa, né? Pra lidar com os meus fantasmas do passado. Será que são só fantasmas do passado? Ainda estão na casa aterrorizante, cheia de bonecas e coisas muito esquisitas? Só assistindo, então, A Casa do Medo, Incidente em Ghostland, para descobrir, Carlos Aros. Bom, então as 3 dicas. Uma vai pro mundo da lua, a outra pro mundo da música e a outra pro mundo do medo. É isso? Isso. Tá, perfeito, então. E assim a gente termina o Morning Show de hoje. Joel, até amanhã. Beijo, Paulinha, Vini, aquele abraço. E o Morning Show volta amanhã às 10 da manhã
Se você perdeu algum trechinho do programa, quer conferir entrevistas, enfim, acesse o nosso canal no YouTube, Morning Show JP, lá no YouTube, para conferir a íntegra deste programa e dos programas anteriores. Um abração, até amanhã, tchau! E deixo aqui um beijo pro meu filho Davi, que tá fazendo 5 anos. Parabéns, velho! Davi, beijo! Boa, Davi. Viva!